do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Eu vou falar um pouquinho a vida de um santo que eu li essa semana. Essa foto aqui, por exemplo, é dele, né, da família dele, na França. Então, veja que já é uma época em que havia máquinas fotográficas. Ele é o mais velho, aqui à direita, esse menininho de pé, com a mãe, e essa irmã mais nova dele no colo aí. Ele nasceu em 1858, tá? E vai morrer no meio da Primeira Guerra, em 1916. Tá? É o São Carlos de Foucault, né? Charles de Foucault, talvez já tenham ouvido falar. Ele é francês, nasceu em Estrasburgo, na França, de uma família bastante rica na França, uma família, podemos dizer assim, né, do que era a aristocracia francesa, né? A gente está aqui no meio pro fim do 19, então eu não sei nem se é muito preciso falar assim. De toda forma, como se diz na Espanha, né? Na Espanha, até um tempo atrás, até os ateus iam à missa, né? Bom, na França todos eram batizados, né? Ele, então, era batizado, mas a verdade é que essa vida de facilidades e comodidades e muito conforto que ele tinha na França o tirou do bom caminho, né? Então, a verdade é que ele era um bom vivant, né? Ele, então, gostava de dormir bastante tarde, não trabalhava, jogava, cometia as imoralidades mais impensáveis aí, vivia aí uma vida de luxo e luxúria, né? Até que ele resolve, então, para ver se endireitava um pouco na vida. Um detalhe importante, né? Aos 6 anos de idade, ele perde os 2 pais. Então, também criado por avô, por tio, né? Uma criação bastante laxa, digamos assim, que resultou, na verdade, em ele um agnosticismo prático, um ateísmo prático, né? Uma vida afastada da religião. Mas ele ali um pouco mais velho, percebendo que a vida dele estava um pouco desandando, resolve entrar então para o exército, né, francês. E ele vai lutar na Argélia. Aqui é ele com 14 anos. Então vejam já que ele é órfão já há quase 10 anos e uma vida bastante vazia de sentido, né? Um olhar meio fundo, né, distante. E aqui isso é ele já no exército francês, mais de 20 anos, menos que 25, 30, não tem a data, quando ele foi lutar na África. Então ele entra numa academia militar bastante conceituada, afinal de contas, ele tinha esse histórico aí familiar, né, um sobrenome que pesava. Ele era o Visconde de Foucault, né? Então ele ainda tinha um título de nobreza, naquela época na França acho que não valia muita coisa, mas ele era, né, um visconde. Então ele vai para essa academia militar, passa por um treinamento bastante rigoroso, revela-se, né, um rapaz bastante inteligente, mas, segundo os relatos aqui, né, dos superiores, depois que o sujeito vai virar santo, né, vai entrando no processo de canonização, vão se coletando, né, fragmentos da vida. Então, não é que o superior dele viu que ele ia ser santo e falou, deixa eu já anotar aqui como é o rapaz. Tinha os relatórios lá da academia, dizia, esse jovem carece de firmeza e entusiasmo. O caráter é pouco desenvolvido e tem muito trabalho pela frente antes de atuar num nível esperado. De toda forma, ele se forma, ainda com essas características de bastante indulgentes, se forma como eu não sei qual é o ordinário de 333, trezentésimo, não é trezentésimo, trecentésimo, 33º de 386 alunos. Então veja que não era assim muito brilhante, né? E aí depois disso ele entra na Academia da Cavalaria francesa, porque o que os superiores dele falaram assim, olha, com essa classificação aqui você não vai conseguir nada muito
relevante para participar. Então, tenta fazer mais alguma coisa, se dedicar um pouco mais, para ver se você consegue, pelo menos, ir para alguma batalha, de alguma história para contar depois, né? Uma coisa assim. E aí ele entra na cavalaria, tinham 87 vagas, ele passou em 87, também se forma e mandam ele para, nomearam ele lá um quarto vice-subtenente de alguma coisa, dos Hussardos, e mandam ele para Argélia, isso em 1880. E aí, para vocês verem o tamanho da vida indulgente que ele levava, ele confabula um jeito de levar a senhora com quem ele coabitava na época para a Argélia, para o meio da guerra, né? Enganando todo mundo ali no exército, né? Falava que não, vou ver o que está acontecendo em tal lugar, ele ia lá visitar a namorada dele. O exército descobre, manda ele se separar, ele entra num conflito. O exército tinha um capelão, o capelão vai falar com ele não quer nem saber. Então ele tem um choque ali, de certa forma, com a religião. E aí, um ano depois, né, dele ter entrado, em 1881, ele é demitido do exército. A família dele, o avô, etc., faz algumas conexões, né? Não tinha telefone na época, né? Mas senão nós diríamos aqui, fez 2 telefonemas e resolveu a questão. Mandou ele de volta para a Argélia, mas dessa vez sem a senhora junto, né? Era a condição para ele ir. Mas ele lá passa a não viver uma vida militar, marcial, mas ainda bastante relaxada, né? Uma série de escândalos, etc. Então, um ano depois, novamente, ele é demitido do exército, volta para a França meio que em desgraça, porque a família já não tinha mais como defendê-lo. Bom, o que ele vai fazer então? Precisa trabalhar, né? Precisa se sustentar de alguma forma. Ele descobre um pesquisador, digamos assim, um sujeito que vai ao Marrocos fazer uma... Ele diz que ia pesquisar uma coisa meio de geografia, uma coisa meio de geologia, então procurar umas cavernas, umas formações lá de dunas, não sei bem. E ele foi como ajudante, mas na verdade eles eram espiões, né? Eles iam ali coletar informações e vender essas informações ali para a França. Eles passam lá 2 anos, nesse período ele até o traje típico que eles usavam para se disfarçar e andar nos lugares, né? Quando eles percebiam que o traje de pesquisador não ia vingar, era de rabino, né? Então ele era o rabino Giuseppe, né? Rabi Giuseppe. Ele chega a cantar nas sinagogas, chega a abençoar crianças, chega a pregar na sinagoga. É o tamanho, o nível ali de malandragem e astúcia que tinha, né? Era chamaria hoje em dia, era um 7-1, né? Ele fazia qualquer coisa ali, né? Essa viagem dele, eles acabam descobrindo informações relevantes para as guerras todas ali que a França estava se metendo naquela época. E, além de tudo, eles coletam mais algumas... Eu não sei muito bem os detalhes, né? Certamente, se tivesse me preparado um pouco mais, teria aqui. Mas o fato é que eles voltam 2 anos depois, ele e esse colega, como heróis, por algum motivo, né? Do Marrocos. Esse colega fez um diário de viagem e foi anotando as coisas que aconteciam, e esse diário virou um livro, e esse livro virou best-seller na França, e o Charles, não era de Foucault, né? O Charles, na época, vira uma celebridade. Vira um superstar, né? Então ele é convidado para teatro, né? Para assistir peças, é aplaudido, vai em lançamento de livros, faz bailes, né? Jantares, etc. O que vocês devem estar pensando, bom, o que o agradou muito, né? Considerando o histórico. Mas a verdade é que esse tempo no deserto, e quando ele volta, o avô dele tinha morrido, dão um certo estalo nele, né? Foi meio que a rota de Damasco dele, assim, né? Mas é curioso, né? Só para não perder, né? Um relato desse diário de viagem escrito pelo outro, né? Em 1883, nas terras do sultão, aquele europeu podia circular livremente e sem perigo, mas no resto do Marrocos não podia entrar, a não ser que estivesse disfarçado e colocando sua vida em perigo. Era visto como espião e, se como tal fosse reconhecido, seria assassinado. Quase todas as minhas viagens ocorreram na parte independente do país. Disfarcei-me a partir de Tanger para evitar um reconhecimento embaraçoso. Nós nos fizemos passar por judeu
para os judeus. Durante a viagem, a minha roupa era dos judeus marroquinos e a minha religião era deles. O meu amigo se chamava Rabino Giuseppe. Rezou e cantou na sinagoga, e os pais me imploravam para abençoar os filhos. Ele já aqui mais velho, isso é em 1886, quando ele volta dessa jornada heróica, digamos assim. E aí, no diário, na verdade, uma carta que ele escreve para a prima dele, ele diz: no início de outubro de 1886, depois de 6 meses passados com a minha família em Paris, enquanto mandava imprimir os escritos da minha viagem ao Marrocos, encontrei-me com algumas pessoas muito inteligentes, virtuosas e cristãs. Ao mesmo tempo, senti dentro de mim uma forte graça interior que me impulsionava. Comecei a ir à igreja, mesmo sem acreditar em nada. Não me sentia confortável, exceto naquele lugar, e ali passava longas horas continuando a repetir uma estranha oração. Meu Deus, se você existe, deixe-me conhecê-lo. Bom, então ele, nesse estalo que ele teve, e aí é importante dizer que esse convívio com a religião que ele teve no deserto fez com que ele passasse a refletir se de fato a religião não era algo que importava. Ainda que lá no Marrocos ele não tivesse tido contato com a religião verdadeira. Ou eram judeus ou eram muçulmanos por ali. Mas ele passou a ver aqueles homens muçulmanos se ajoelhando para rezar 5 vezes por dia e o fervor dos judeus nas sinagogas. E ele resolveu ir um pouco atrás daquilo. Então, ele ia à igreja, como ele relata aqui mesmo, sem acreditar. Mas ele também, em paralelo, começou a estudar o Islã e o judaísmo. E nesse estudo dele, ele, sozinho, sem auxílio de ninguém, então meio por conta, indo em biblioteca, etc., ele percebe que essas religiões não são verdadeiras, né? Que tem um problema ali. Né? Sobretudo no Islã, que foi com que ele teve esse contato maior nessa viagem ao Marrocos. Então ele abandona um pouco aquilo, segue indo à igreja. E um dia ele resolve então conversar com um padre. Ele entra numa igreja de Santo Agostinho, em Paris, pergunta onde está o padre e fala que o padre está no confessionário. Então ele vai, meio sem jeito, fala: padre, precisava falar com o senhor. E o padre fala: claro, pode se ajoelhar e confessar todos os seus pecados. O padre entendeu que ele estava indo se confessar, né? Mas na verdade ele queria tirar umas dúvidas. Né? Então ele se ajoelha no confessionário e fala para o padre: não, padre, na verdade eu precisava comentar umas coisas que o senhor queria entender, meu nome é Charles, tal. Padre: claro, meu filho, há quanto tempo você não se confessa? Aí ele: padre, eu nunca me confessei. Ele fala: então, você já comungou na vida? Ele: nunca me comunguei também, padre. Você é batizado? Não, batizado eu sou. O padre falou: então, ótimo, hoje é o dia da sua primeira comunhão, pode se confessar. Então Charles ali recebe uma graça e se confessa de fato, faz uma confissão geral da vida e fica ali um bom tempo no confessionário. Sai do confessionário e comunga pela primeira vez. Né? E aí ele pede para aquele padre, então, dar aulas ali de religião para ele. E ele aprende com aquele padre, é catequizado por aquele padre, e 5 anos depois ele entra para o mosteiro trapista. Né? Então ele já com uma veste religiosa, não é a veste trapista é branca. Né? Ele não está como monge trapista aqui, está como uma veste religiosa, mas vejam já uma expressão mais feliz aí dele. Né? Esse rapaz é um afilhado dele. Né? Então essa foto não é exatamente desse momento. Mas enfim, ele se junta então aos trapistas em 1890 e vai para a Síria. E fica no mosteiro trapista na Síria durante 7 anos. Não como padre, tá? Como monge apenas. Então, depois de 7 anos lá, rezando bastante, passando uma vida bastante contemplativa, então trabalha ali no mosteiro trapista, é uma vida de bastante trabalho dentro do mosteiro. Ele resolve, né, conversando com o diretor espiritual dele lá e com o superior do monastério, ele pede licença dos monges para ir para a Terra Santa. E os monges falam: pode ir, fique à vontade. E ele vai a pé, não tinha outro jeito de ir. Se estabelece ali em Nazaré, vai morando em diversos mosteiros. Então ele passa a trabalhar num mosteiro de umas monjas clarissas, como jardineiro, como cozinheiro. Depois ele vai morar num outro galpão, meio que de desabrigados, de mendigos, assim. E ele com um desejo muito grande, assim: eu preciso imitar a Cristo, né? Preciso fazer um serviço
humilde e silencioso aqui em Nazaré. E uma das frases dele, né, já depois de mais velho, toda a nossa vida, de fato, deveria ser de imitação. Deveria ser uma imitação de Jesus pela vida humilde e pobre que levamos no trabalho que realizamos. Lá, em Nazaré, ele passa horas e horas por dia diante do Santíssimo, fazendo adoração, buscando o que ele mesmo vai chamar de um convívio íntimo com o Nosso Senhor, né? De conhecer Nosso Senhor na intimidade, marcado por um arrependimento muito grande da vida que ele levava, querendo, de certa forma, compensar o tempo perdido, né? Então, em 1888, ele passa o Natal em Belém, ouve a missa da meia-noite na gruta, né? na Basílica do Nascimento, né? Do Natal de Nosso Senhor. Depois vai para Jerusalém, onde ele visita os lugares santos. E aí a frase que ele diz é: quero levar a vida que vislumbrei, percebi caminhando pelas ruas de Jerusalém, onde Nosso Senhor, um pobre artesão, perdido na humildade e nas trevas, descansou os pés. Claro, né? Não está geograficamente preciso isso, né? O Senhor em Jerusalém não descansou muitos pés, mas enfim. Depois disso, então, ele começa a escrever livros, né? Começa a escrever as meditações dele diante do Santíssimo e cria meio que uma regra própria de vida, né? Não que ele tenha escrito, mas ele vai descrevendo nessas meditações como ele acha que ele deveria viver. E ele fala, então, né, como ele descreve, né, a minha regra está tão intimamente ligada ao culto da Sagrada Eucaristia que é impossível para mim observá-la sem que haja um sacerdote e um sacrário. Está uma tradução meio ruim aqui, mas o que ele está querendo dizer a regra de vida dele incluía adorações diárias ao Santíssimo, mas que ele não poderia fazer porque ele precisava de um padre para expor o Santíssimo para ele. E aí ele decide, então, que talvez ele tenha que ser padre, para que ele possa fazer as suas adorações. Então, ele volta para a França e pede para ser ordenado padre na França. E assim ele é. Mas não para ficar na França como um padre, um vigário, mas já com uma ideia de ser um eremita, de morar no deserto. Então, ele volta para Argélia, onde começaram as viagens dele, se estabelece nesse local aqui. Esse é o eremitério onde ele vai viver o resto da vida dele. Uma foto colorida, né? Porque já é uma foto um pouco mais recente, né? Deve ter uns 40 anos essa foto, mas o eremitério ainda existe, né? Ainda está lá construído. E ele diz que meu lugar é no deserto, estabelecerei-me ali, ser sacerdote e eremita, pois isso seria para a grande glória de Deus, mesmo que lá eu permaneça sozinho. Então ele se estabelece ali nesse eremitério, que era perto de uma vila de tuaregs, né, que são aqueles guerreiros, né, do deserto do Saara, que usam aqueles turbantes, né, todos muçulmanos. Ele se estabelece lá. Aqui passa a usar esse hábito branco, com esse coração no peito. Esse coração que lembra o da Vendéia, né, dos vendeanos. Né? Ele era francês, então certamente teve uma influência. Lá, convivendo com esses tuaregs nesse cemitério, né, porque ele passa a prestar serviços ali para eles, ele passa a se tornar fluente em Tamashek, que é a língua dos tuaregs. É uma variação do árabe aí. Ele já falava francês, né? Então ele passa a falar francês, árabe, ele fala hebraico e fala esse dialeto Tamashek. E com isso ele passa a escrever, ele escreve um dicionário Tamashek francês. Ele passa a descrever aquela cultura dos tuaregs, como eles viviam, etc., mas sempre com querendo dizer, olha o que eles fazem de errado, olha o que eles fazem de bom. Se eles se converterem, essas coisas podem, né, ser virtuosas. É um estudo meio etnográfico ali dos tuaregs, mas bem com viés bastante católico, assim. E ele acaba convertendo esses tuaregs, né? Então esses homens vão se convertendo à fé católica. Ele acaba escrevendo até poesias, né, sobre o modo de vida deles lá, etc. É bastante bonito. Então isso gerou nele um respeito muito grande ali na sociedade, né, naquela vila, né, para aquele trabalho missionário que ele fazia.
ele escrevendo sobre esse período, ele diz: nesse momento eu sou nômade, vou de um acampamento para o outro, tentando criar relações de familiaridade e de amizade. Essa vida nômade tem a vantagem de me fazer conhecer muitas pessoas, de me fazer visitar a região, de poder converter muitos corações. Hoje, sinto a alegria de colocar, pela primeira vez na terra dos Tuaregs, a Sagrada Eucaristia no tabernáculo. Então ele funda uma capelinha ali para os Tuaregs, para convertê-los. Ele aqui, mais ou menos nessa época, ele já bastante integrado ali à cultura, com aqueles chapéus para sentir menos o sol. E, finalmente, aqui, uma foto dele no fim da vida, já bem mais velho. Em 1º de dezembro de 1916, uma tribo rival também de Tuaregs passa ali pela região, devastando a região. Eles sabiam que aquele homem estava fazendo um trabalho missionário ali, convertendo as pessoas. Então, essa tribo rival que vai para saquear a cidade começa a perguntar onde está o padre, onde está o padre, onde está o padre. Encontram ele no eremitério, oferecem a ele para que ele abandone a fé, faça um ato de blasfêmia, ou de apostasia. Ele se recusa a fazer e é assassinado. Além da vida santa, do final de vida bastante santo que ele viveu, ainda foi martirizado. Então, um homem que viveu uma vida, a partir de um determinado momento, bastante solitária, bastante obscura, mas bastante profílica nos escritos, tem bastante coisa escrita dele. Eu não tive a oportunidade de ler. Eu sabia da existência desse santo, mas nunca tinha lido muito sobre a vida dele. Quem leu as coisas dele diz que é bastante profundo, são meditações ótimas para se fazer diante em adoração ao Santíssimo. Enfim, é uma vida de conversão, bastante bonita. Foi beatificado em 2005 só, porque hoje em dia 100 anos é rápida, a canonização. A gente considera demorada a canonização, mas 100 anos é até que rápida, para os critérios de sempre, De toda forma, o processo dele, a fama de santidade era muito grande, o processo caminhava muito rapidamente, mas houve uma questão ecumênica aí que travou um pouco o processo, essa coisa de ficar convertendo muito muçulmano. Então, a coisa foi segurada um pouco. O Papa Bento XVI retoma esse processo, pede para voltar a darem foco na causa. Então, ele é beatificado em 2005 ainda pelo Papa Bento XVI. Então, o cardeal Ratzinger já conhecia bastante a história desse padre, desse monge francês, e já tinha lido muita coisa dele. Então, tinha uma certa relação especial ainda cardeal, depois do Papa Bento XVI. Então, já no primeiro ano de pontificado, já beatifica. Em 2022, só em 2022, pelo Papa Francisco, ele é canonizado, é feito santo. Certo? E uma coisa interessante das fotos, que eu quis trazer é essa alegria da santidade, Como ele nas primeiras fotos ali, um olhar meio fundo, meio perdido, distante, e como ele vai ficando mais feliz conforme ele vai, como ele termina, com esse olhar bastante bonito aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. São Charles de Foucault. Rogai por nós.